Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Maria Júlia, hoje teremos uma conversa muito interessante com a Rita Takara. Vamos falar da energia masculina e feminina. É um prazer estar aqui com vocês e eu estou aguardando a Rita chegar. E queria dizer também, apresentar que eu sou Silvia Andrade, fonoaudióloga, mentora em comunicação e terapeuta da Unicinco, a primeira cooperativa de terapeutas do Brasil. Então, com o maior prazer, eu vou convidar a Rita, que também é terapeuta da Unicinco, para falar de um assunto super interessante, feminina e a energia masculina. Rita, acabei de disponibilizar a Rita. Oiê, está me escutando bem? Tá travando um Tá pouquinho, o que tudo bem será? aí? Eu Tudo em estou paz, escutando graças a muito Deus. bem. Está me ouvindo Ai, bem? que bom. Ah, então tá bom. Tô Então, escutando perfeito. muito. E- Rita, algumas pessoas já chegando aqui, já estou acenando. É um prazer estar com todos aqui. E mais prazer ainda, Rita, estar com você. Você passar o conhecimento. Você é muito sábia, você sabe disso. E já transformou várias pessoas. Muita gente chegando, acenando. E aí, Rita, apresenta para todos que estão aqui Bom, presente. pessoal, tá bom, pessoal. Bom, primeiro eu vou pedir para vocês mandarem aviãozinho, porque esse é um papo muito gostoso, muito legal. E aí, quando tem mais pessoas para interagir assim, é mais gostoso, porque às vezes vem perguntas, né? E aí a gente consegue, assim, se comunicar melhor. Bem, para quem não me conhece, eu sou Rita Takara, eu sou terapeuta integrativa e sou membro da Unicinco também, né? Assim, eu tenho muito orgulho de participar da Unicinco, porque, como a Silvia falou, é a primeira cooperativa de terapeutas do Brasil, né? Então, é muito legal a gente estar construindo isso tudo, né? E hoje a gente está aqui para falar sobre a energia do masculino e do feminino. Lembrando que lá na cooperativa também tem vários profissionais com várias áreas, né? Alguns especialistas, né? Então, assim, vale a pena você lá dar uma olhadinha na gente. Segue a gente também, né? Então, eu sou terapeuta integrativa, sou mentora de terapeutas, né? E o que eu gosto de fazer, né? Por que integrativa? Porque eu integro várias técnicas. Então, eu uso de PNL, constelação, eu sou coach, sou consteladora organizacional, leitura comportamental, física, enfim, né? A gente, agora minha última certificação foi de constelação estrutural. Então, conforme eu for aprendendo, eu vou colocando tudo isso dentro dos meus atendimentos, né? Então, é por isso que a gente chama de terapia integrativa. Então, a gente integra tudo para conseguir levar para o nosso cliente, assim, uma resposta muito rápida e com assertividade, né? Tanto rápida quanto assertiva. Então, assim, é uma coisa assim que tanto eu quanto os meus alunos, a gente tem conseguido, assim, vários progressos mesmo, né? Para ajudar as pessoas que nos procuram. E aí hoje a gente veio aqui, né, para fazer um bate-papo super gostoso, falando sobre o É, feminino e o masculino, né? Lembrando, gente, que o feminino não é mulher, o masculino não é homem, tá? A gente vai falar da energia do feminino e masculino, que eu tenho as duas, você tem as duas e todos nós temos, né? A gente só precisa ver se eles estão alinhados para que haja equilíbrio e as coisas fluam como tem que fluir, beleza? Rita, é isso aí. Você falou de tanta formação, né? Dessas questões integradas, porque a gente realmente tem um olhar para o ser, né? E para a gente ter esse olhar para o ser, a gente tem que ter esse conhecimento amplo para a gente trabalhar e também saber e buscar o melhor objetivo para eles.
Bom, então eu já vou começar com umas perguntas que eu já anotei aqui, estou super curiosa. Gente, fica à vontade para fazer perguntas, tá? É o momento de tirar todas as dúvidas, aproveitar a Rita aqui, essa disponibilidade desse domingo. Bom, Rita, quais são os tipos de comportamento mais comuns que os homens recebem hoje em dia? Cobranças, né? Eu percebo assim que hoje eu trabalho tanto com o público feminino quanto o público masculino. E eu percebo assim que nossa, eu como mulher, nós sabemos que nós temos assim uma demanda muito grande com relação aos homens mesmo. Agora não é a energia do masculino não, com os homens. E no momento, assim, agora que eu trabalho muito com homens também, eu percebo que eles também estão sendo pressionados em ser algo que não vou dizer que é puxado, mas é pesado pelo fato de ser cobrado, né? Então, que o homem tem que ser forte, o homem não pode chorar, que o homem tem que ajudar em casa, porque o homem tem que ser isso, porque o homem tem que ser aquilo. Então, assim, eu acho que a sociedade está rotulando muito, tanto o que o homem precisa ter, o que a mulher precisa ter. Então, hoje eu percebo que muitos homens têm medo de se relacionar justamente devido a essas cobranças, né? E são muito pesadas. E então eu percebo assim que às vezes é comum o pessoal falar assim, ai, o cara brocha, né? De verdade, gente. Porque assim, meio que ele dá sabe, tipo, eu não dou conta, né? E ainda mais que eu acho que as mulheres, elas estão muito fortes, muito posicionadas, muito decididas e donas de si, né? Antigamente a mulher não tinha o dinheiro, o poder aquisitivo, o, o dinheiro que ela tinha provinha do marido, então ela era mais comedida na hora de administrar aquele dinheiro, até porque antigamente eram só os homens que trabalhavam, as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos, né? Com o passar do tempo, isso mudou, a mulher quis ir para fora, né? E agora, sim, ela tem o poder do dinheiro. O dinheiro traz um certo poder, ele traz uma certa liberdade. Então, se antes você tinha que perguntar, hoje você vai lá e compra. Só que esse poder também deu uma responsabilidade, eu acho, um peso para a mulher, né? Porque eu mesmo sou uma dessas. A homem não vai mandar em mim. Eu tive um pai, gente, um pai muito, muito severo, muito machão. Então, era tudo que eu não queria, porque a amostragem que eu tinha de pai, de homem, do masculino em casa, não era uma referência boa. Por outro lado, eu também queria me casar. Eu queria me tornar mulher, eu queria me tornar mãe. Então, eu também, talvez outras pessoas também estejam nesse dilema, né? Eu quero e não quero. Quero, tenho medo, né? Enfim, acabei casando, tendo meus filhos e, adivinha, homem nenhum vai mandar em mim. Né? E meu marido nem nunca quis mandar em mim, mas eu estava sempre assim, né? E naquela cobrança que você tem que ser isso, que tem que... E hoje eu percebo, até já me desculpei, gente. Eu falei assim, nossa, agora eu vejo o quanto foi pesado para você, né? E o quanto é importante a gente declarar isso para os homens. E os homens também sabem que a pressão em cima das mulheres é muito grande. A sociedade exige muito. A mulher tem que ser bonita, a mídia fala que o corpo tem que ser perfeito, e tem um monte de exigências e de cabelo. Então, o se cuidar já não é mais uma coisa de prazer para nós, e sim para nos apresentar para o outro. Então, eu acho que ali, não tanto só para o homem, como para as mulheres, existe sim uma cobrança e uma pressão muito grande. Gente, de verdade, não precisa disso, né? Tanto eu quanto a Silvia, que a gente tem um pouco mais de idade, gente, a ruga vai aparecer, deixa aparecer. Cabelo branco eu tenho, sabe? Eu dou uma disfarçada, dou uma pintadinha, né? Mas hoje eu faço isso por mim, não para estar mostrando para alguém ou para os outros, né? Quando a gente mostra para a sociedade, eu acho que se torna muito pesado. Hoje eu faço as unhas, eu amo fazer as unhas, né? Faço tudo isso com prazer, de despertar o meu feminino e parar com esse negócio de homem não manda em mim. E desde que eu comecei a fazer isso, gente, realmente é uma diferença muito grande, porque não tem que competir, né? Desde que eu comecei a estudar o autodesenvolvimento, eu comecei a perceber isso e, assim, ver onde eu estava lá. Era assim também.
para muita gente, né? Porque a gente vem meio que numa caixinha, assim, né? E a gente não percebe que está nessa caixinha. Então, quando você começa a fazer esse trabalho de autoconhecimento, autodesenvolvimento, você vai começando a ver quem você é, qual é o seu papel, o que esperam de você, o que você dá conta de entregar, né? O homem é a mesma coisa, que tem que ser isso, tem que ter aquilo. O homem tem que ter dinheiro, o homem tem que ser cavalheiro, tarará, tarará. Eu também pensava assim, só que assim, homem não manda em mim. Então é meio contraditório, né? E o que eu mais percebi, que no momento que... gente, falando claramente, não vou falar isso, não. Vou falar. Quando eu parei de bater o pinto na mesa, as coisas mudaram, né? E como mudaram? Por quê? Começou a ter espaço também para o meu marido. E, gente, o mais importante, por que que eu me dei conta disso? Por que que eu fui procurar? Porque eu tenho 2 filhos homens. E o quanto isso interfere com relação aos nossos filhos. E se eu tivesse uma filha mulher, eu também provavelmente eu perceberia isso, porque eu ia passar essa energia para minha filha, eu ia passar essa energia para os meus filhos, né? E onde eu comecei a mudar, ainda bem, porque dá tempo de mudar, né? Dá tempo de rever o que é importante para você. Eu acho que isso é muito importante. Para mim foi uma coisa assim, né? Lógico, vem a culpa, porque puta, que merda que eu fiz, tarará, tarará. Tem sim esse lado, mas pelo menos na minha opinião eu acordei, porque eu poderia permanecer cega assim. E hoje o que eu mais falo para todo mundo é isso, tem espaço para os dois. Não precisa medir forças. Nós somos diferentes, nem mais nem menos, apenas diferentes. Não somos iguais também, né? Então, assim, eu gosto de falar sobre isso porque eu gosto de dar espaço para os homens também. Eu quero ter meu espaço, mas eu gosto de dar o espaço para os homens. Isso é tão importante porque dá uma libertação, né? Quando a gente começa a reconhecer o nosso ser, respeitar pela terapia, pelo autodesenvolvimento que a gente faz. Para mim foi um ganho enorme, porque eu não fiquei mais preocupado com o julgamento do outro. Eu comecei a olhar para mim e ser o que eu vim para ser, né? Com todas as dificuldades, com todos os recursos que a gente tem. Mas Mais isso é recursos, nós temos mais isso. recursos do que dificuldade, gente. Com certeza, porque a dificuldade ela vem da mente, né, Rita? Exatamente, A gente, exatamente. eu falo que a mente é o nosso pior inimigo e fica alojado aqui. Aí, como eu falo muito da comunicação em si, a gente tem que saber realmente comunicar com o nosso ser. E você falou lindamente quando você fala que quando você se encontrou, tudo melhorou na sua relação, né, com seu marido, com seus filhos, e acredito muito na sua vida profissional. Mas eu estou curiosa com uma outra questão. De tudo isso que você falou, em sua visão, qual que é a função do homem e da mulher? As funções são as funções, vamos lá, a função do masculino e a função do feminino. São duas energias que todos nós temos. Qual é a energia e a função da energia do masculino? Força, determinação, ter objetivo e ir para a vida. Essa é a energia do masculino, do homem. Né? Do homem não, a energia do masculino, da função do masculino. E qual é o do feminino? O de acolher. Né? Então, antigamente, eu acho que nada é por acaso, antigamente as mulheres, bom, sempre as mulheres foram as paredeiras, né? O homem não dá cria, só as mulheres são as paredeiras. Já começa que a gente multiplica a vida. Uhum. Né? A gente teve o dom, não sei se você chama de Deus, de universo, de Alá, de Jeová, sei lá como, né? Mas existe um ser superior extremamente sábio que fez a gente num organismo. Gente, o nosso organismo é uma máquina, assim, né? Bom, indiscutível, né? E o que que ela faz? Ela pega 2 gametinhos lá, né? Dentro do corpo da mulher. Ela tem todo um sistema para multiplicar aquilo, gente, e virar isso aqui. Virar quem você é, quem eu sou, né? Então, a mulher tem esse dom, ela tem tudo preparadinho. Né? Algumas não conseguem, tá? É uns casos à parte. Mas, no geral, as mulheres são feitas para
procriar, para multiplicar. Como que é o órgão da mulher? Assim, porque a gente abraça por todos os lados. Qual é do homem? De vir e penetrar. E nesse momento são dois corpos em um. É quando são dois corpos em um. Então nós temos as duas energias. E qual é a energia que é do feminino? O de abraçar, de acolher e de multiplicar. Se você der você perceba pela administração que uma mulher da periferia consegue fazer. Com isso aqui de salário, né? Às vezes é um pouquinho maior, mas ela consegue administrar tudo, pagar todas as contas, porque ela multiplica. Não é que o homem é a energia do feminino. Então, se você é um homem e consegue multiplicar, é porque você tem a energia do feminino, ou seja, a energia, o primeiro contato do feminino é com a sua mãe. Provavelmente você está em paz com a sua mãe. Em paz não, eu amo a minha mãe. Não, o em paz é assim, ter a gratidão de ter recebido a vida e as coisas do jeito que foram. Cara, o que eu não consegui, que minha mãe me deu, eu vou buscar. Esse eu vou buscar é a energia do masculino. Então, muitas pessoas elas não conseguem nem sequer um trabalho, porque elas não têm energia. A pessoa tem má vontade. Essa pessoa é muito fraca, ela reclama de tudo. Não, ela reclama, ela é fraca porque ela não tem a energia do masculino. Se você for investigar a relação dela com o masculino, não só com o pai. Às vezes a pessoa não é criada com o pai, tem a presença da energia de um tio, de um avô, ou mesmo de um professor que consegue passar para essa pessoa essa energia, que ela consegue ter a confiança de que ela também pode fazer isso, vinda através dos homens. Ou de uma mulher que coloca o masculino dentro do seu filho. Como? Como, Rita, que uma mulher vai colocar o masculino dentro? Se seu pai tivesse aqui, ele sentiria orgulho de você por você fazer isso. Se seu pai tivesse aqui, ele diria para você isso, isso e isso. Se seu pai estivesse aqui, o pai poderia ter sido um traste, gente. Né? Hoje eu vejo muitas pessoas destruindo o pai, porque pai como pai, ele realmente... Pai como pai não. Pai como marido, como meu companheiro, ele pode ter sido um desastre. Um traste que era tudo que eu não queria na minha vida, mas eu escolhi. Começa por aí. Tá, você não escolheu, você foi obrigado a casar, beleza, não vamos entrar em detalhes, né? Mas tá, aí eu caso, tenho um filho. E eu me separo desse traste. Esse traste gerou meu filho. Aí eu começo a falar, seu pai é um traste, ele nunca me ajudou, então seu pai me batia, seu pai bebia, seu pai isso, seu pai aquilo, o que eu tô fazendo? Matando a energia do masculino dentro do meu filho, ou da minha filha. Essa pessoa provavelmente ela não vai ter forças para ir para a vida. Aí ela vai ser o futuro reclamão, tá tudo errado, né? Ou seja, nós temos que ter as duas energias dentro da gente. Se você não tem um homem que você acha que é legal como companheiro para você, mas ele é pai do seu filho, coloque esse pai dentro do coração do seu filho. Pelo seu filho, não pelo pai. Às vezes ele não ajuda em nada e tudo mais, mas quando você olha para ele, você começa com as picuinhas de casal. Mas quando você olha para o seu filho, ali é só amor. Né? E por amor ao seu filho, você vai colocar um pai decente dentro dele para ele achar que metade dele é decente. Se eu chego lá e destruo o pai do meu filho, quando ele vai com o pai, ele me destrói. Mas o meu problema é no casal. Um quer destruir o outro e usa o filho como arma. Então, muito cuidado com isso, porque você destrói a vida do seu filho. Aí depois ele é um quarentão, tá debaixo das suas asas, e você fala, meu Deus, eu não posso nem morrer porque ele não consegue fazer dinheiro para sobreviver. Né? Então, você vai gerar outra preocupação. Qual é a função do feminino e do masculino? Uma é ir para a vida, arrumar um trabalho, aguentar o tranco. Porque é fácil? Não, não é difícil, gente, mas a gente tem que se superar em muitas coisas, tá? E para a gente ficar nesse trabalho e pegar esse dinheiro e fazer algo importante, é a energia do feminino. Um não vive sem o outro, então não tem que excluir nada. Não tem que excluir o homem, não tem que excluir a mulher, não tem que excluir o pai, não tem que excluir a mãe.
é sempre assim, agregando, agregando. Então, quando você junta essas duas funções, você se torna inteiro, né? E aí, a hora que você tá caindo as fichas aí, gente, eu tô ouvindo um barulhinho aqui, um clim, clim, clim. Mas o que que acontece? A gente nunca ouve isso, né? A gente nunca ouve. A gente ouve nas novelas, uma competição acirrada, uma maldade muito grande, né? E não tem a unificação, tem sempre a separação. Por que, gente? Por que as novelas fazem isso? Porque desgraça atrai. Uhum. Uma coisa boa ninguém fica multiplicando, né? Porque o que dá ibope? A desgraça. E a gente acaba, muitas vezes, indo por esse caminho, né? E a gente tem que ser um pouquinho mais sábia. As mulheres, antigamente, acho que elas eram mais sábias, né? E a gente trocou essa sabedoria por algo que algumas trocaram por dinheiro, outras, né, trocaram por status, enfim, né? Às vezes a gente troca um pouquinho de cada, a sabedoria com um pouquinho de cada coisa dessa daí, e de repente está na hora da gente olhar para dentro, para nossa essência, como pessoas, né? Que é Ô, mais legal. Rita, isso, eu estou refletindo aqui, ou seja, nós temos as duas energias, né? Energia masculina e feminina. Só que uns dá, né, mais ênfase em uma do que a outra. E eu fico pensando assim, qual que é a sua sugestão para estimular, por exemplo, você está muito na energia masculina, né? Por todos os padrões que a gente vive. Como estimular a energia feminina? Porque em alguns momentos a gente tem que equilibrar isso e utilizar, né? Isso. Qual sugestão que você dá para Tá, nós, para a onde gente ter nós, onde, equilíbrio? tá, onde que nós podemos encontrar a energia feminina? Entre nós mulheres. A gente só aprende a ser mulher com as mulheres, os homens só aprendem a ser homens com os homens. E a gente às vezes casa e acha que eu tenho que viver só com meu marido. Não, eu tenho que ter aquele grupinho e ele também tem que ter o grupinho deles. Porque as dificuldades que eu tenho aqui, eu consigo, às vezes, me identificar com uma outra pessoa e às vezes o fato de eu trocar, eu troco também conhecimentos, então eu consigo trazer o feminino. O que eu percebo, na maioria das vezes, começou a haver uma rivalidade entre o feminino, coisa que não acontece com o masculino. Cara, o masculino é assim, o filho da mãe não fala nada. Mulher conta até a cor da calcinha da colega, sabe? Então, eu acho que tem muito disso, sabe? Não sei, eu não conheço homem que chega falando que conversaram na rodinha deles. O que eu conheço de mulher que sai falando o que rolou ali, então já começa ali, né? Essa fidelidade entre o feminino. E onde nós encontramos o nosso feminino? No nosso corpo. No momento que você começa a acolher você, no momento que você toca, até mesmo nos seus genitais, no seu seio, onde você tem prazer, onde você tem o prazer mesmo, sabe? O prazer de tocar em você, de acarinhar, essa coisa de você cuidar de você para que ninguém mais precise cuidar. Ou que você não espere que alguém cuide de você. Se alguém cuidar, tipo assim, ah, que legal, mas se não cuidar também tá tudo bem. Mas esse feminino tá aqui dentro e entre as mulheres, né? Tem alguns grupos, né, que fala do feminino sagrado, o de colocar uma saia, de dançar em volta, as ciganas, né? Então, quando você começa a ver o poder que o feminino... Gente, a gente tem um poder, só que a gente também tem uma língua desgraçada, né? Que eu vou te contar, né? Então, acho que o nosso problema está na língua. Então, a hora que você parar, né, um pouquinho, eu tô me cuidando, gente. Eu tô me trabalhando também, né? Mas a hora que eu paro de falar e começo a olhar para mim, a me envolver, o de eu dançar sozinha, assim, o movimentar o corpo delicadamente, né? É bem diferente de você dançar funk, né? Eu acho que, assim, essa dança que você faz, esse movimento, gente, experimenta fazer isso. É uma coisa, assim, que chega a ser excitante, de tão feminino que é. E a gente quer ser esse meio que durona. E aí não há necessidade. Gente, um simples movimento, um simples banho bem tomado,
E não assim, ai meu Deus, eu preciso lavar aqui, depois que eu terminar o banho, porque eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que pegar fulano na escola, depois... Não, gente, é tomar um banho. Tipo assim, eu tô com pressa, hoje eu vou tomar um banho rápido, beleza. Mas hoje eu tô com tempo. Vou tomar um banho, eu vou assim, sabe, me cobrir, eu vou sentir o perfume, essa sensibilidade que nós temos, o tocar, o exalar um perfume, isso é o nosso feminino. E a gente tá meio que sem tempo de fazer isso, né? Então, eu falo, começa a olhar para você, começa a tocar em você. O feminino tá aqui dentro, né? E na hora que é muito, muito legal, assim, que quando. Gente, isso aqui, ó, eu usei 30 anos, gente, sem brincadeira, 30 anos o cabelo batidinho aqui, ó. Agora eu tô fazendo. Agora não, tem um tempo que eu comecei a fazer as pazes com o meu feminino também. Cara, eu não perdia pra ninguém. Pensa que eu não perdia pra homem nenhum. Hoje eu não faço questão de ganhar deles. Porque eu não tô mais competindo com eles, sabe? Então, esse deixar o meu cabelo crescer foi o primeiro passo. E depois a gente também fez um curso de fisionomia. Não sei falar esse nome direito. Rápido. Fisionomia. Isso. Isso. E a gente começou a ver os detalhes da gente, o quanto a gente tem o feminino, como se diz? Oprimido, assim, né? Aí eu comecei a ficar com dó de mim mesmo. Falei, nossa, onde que eu me perdi? Nossa, aquele curso foi fantástico para mim. Onde Foi foi que eu me fantástico. perdi desse jeito, né? Então hoje, né, a maneira como eu olho para mim, a maneira como eu me visto, a maneira como eu me comporto, até a maneira como eu me divirto é diferente, né? Então é esse o acolher o feminino, é muito gostoso. E os nossos parceiros percebem isso. Né? Com Muito, certeza. então, Eles meu sentem até marido. mais acolhidos, né, Rita? E tipo assim, como se eles tivessem uma função na nossa vida. Qual é a função dele? A gente é tão forte que acho que não precisa, que vai brigar e o caramba quatro, que eles não têm função na nossa vida. E no momento que você baixa a guarda, eles sentem prazer em nos acolher, em nos proteger. Eles sentem, gente, de verdade. Façam isso em casa, vocês vão ver. Quando o equilíbrio está em casa, se vocês vão começar a perceber isso, né? Uma fisiognomonia. É Mia. que você estuda os traços assim. Entre em contato comigo, depois que eu te passo direitinho o nome dele é Fábio Peloso. Inclusive, no meu grupo de mentoria, eu abri a inscrição, conversei com ele para abrir uma turma. Então, está começando uma turma agora em janeiro. Eu te passo os dados, você conversa direto com ele. Tá? Quem é Mariana? Mariana. Na caixa. Bom, tá? Entre em contato lá com a gente. Então é esse o feminino, essa coisa gostosa. É engraçado como quando você começa a fazer isso, você começa a ser mais carinhosa, carinhosa com você, Ô, carinhosa Rita, com as pessoas. é porque estão perguntando muito sobre o curso e a gente está idealizando para o ano que vem, né, um curso de terapeutas da Unicinco para a gente trabalhar muito com como que o corpo comunica a nossa mente em toda a nossa região, né? Não só da nossa face, do corpo inteiro. Então, ano que vem a gente já está programando isso. Acompanha a gente na Unicinco, porque vocês vão ver que vão ter muitas novidades. Porque são terapeutas, né, Rita? Nós somos uns Sim, terapeutas. e nós também é verdade, né? Tem essa parte que havia me esquecido. Então, assim, dentro do Unicinco, a gente também está fazendo isso, esse trazer o feminino, trazer o masculino, todas nós estamos nesse movimento, né? Então, se você também tem dúvida, você pode entrar lá e procurar uma das terapeutas, né? A Silvia está lá, eu estou lá, tem a Cláudia, a Débora, que também está aqui, nós somos terapeutas de lá, e ainda que nós estamos nos encontrando dentro desse corpo, dentro dessa mente, dentro da nossa função. E tá muito legal, muito legal. Muito E nem legal. por isso nós perdemos força. Tanto a Silvia quanto eu,
quanto todas as mulheres, né? A gente não perdeu força por causa disso. Talvez a gente tenha até ganho mais respeito dentro de casa com os nossos homens, com as pessoas, com os homens com quem a gente se relaciona. Porque os homens com quem eu me relaciono, não só é casal, não tem nada de sexual, os homens com quem eu me relaciono falam, nossa, aí você tá diferente. Eu falei, eu tô brincando de ser mocinha, né? Mas eu falo isso brincando e com muito orgulho, né? E antes, não, eu tinha que ter o cabelo curto, eu era prática, era tudo assim. Hoje, as minhas roupas mudaram, a maneira como eu me comporto mudou. Sei lá, tá bom demais, né? Por isso que eu ensino isso tudo para os meus alunos, aplico tudo isso na minha técnica, ensino os homens a ser mais homens. Eu nunca fui homem, eu falo para eles, eu nunca fui homem, mas eu sei do que uma mulher gosta num homem, então desenvolva isso, cara, você sabe? Então eu trabalho muito esse lado também, né? Falo pra E caramba, né? Começa uma coisa. Não, imagina, imagina. E a gente adora falar, né, Rita? E a gente adora ver como as pessoas estão aqui participando e, né, entrando. Eu acho que é uma reflexão, acho que toda conversa leva a uma reflexão. E Rita, e você falou da energia feminina. E como ativar a energia masculina? A energia masculina, a mesma coisa. A energia masculina, os homens se recarregam como os homens. Gente, eles têm que jogar futebol, fazer coisa, atividade física. A gente também precisa transpirar, né? Mas parece que o homem precisa mais, porque o homem ele tem essa energia para pôr para fora, né? E hoje, qual que é o trabalho dos homens? Está engravatadinho, sentadinho, bonitinho lá, né? Então, ele não tem essa coisa do fazer força. Gente, puxar ferro para homem é a melhor coisa. Então, mesmo as mulheres, né? Quando a gente faz... não sei se tem homem aqui, mas se tiver, se for assistir também, tudo bem, já fica a dica. As mulheres, quando você faz esse movimento sensual, você percebe que você ganha lubrificação, tá? Então, mais mulher, depois dos 40, a gente percebe que vai ressecando um pouquinho. Então, quando você faz esse movimento sensual, o seu corpo é tão inteligente, já começa a perceber, sim, e começa a vir uma lubrificação. Outra coisa que ativa a lubrificação é atividade física. Se você vai malhar, você pode perceber, quando você vai malhar, você sente que você tem essa umidade natural. O homem é a mesma coisa. Quando ele vai, ele soa, que ele malha, o cara vem bombado. E você também tá bombada, né? Bombada no sentido de explosão de energia sexual, tá? Então, eu acho isso, assim, fantástico. Então, nós precisamos cuidar do nosso lado e o homem também. Andando com o homem, fazendo atividade mais física, mais... que solte, né? Cheiro de homem, sabe? Não sei explicar isso, né? Essa coisa que precisa. Então, os homens aprendem a ser homem com os homens, fazendo as coisas de homens, as mulheres aprendem com mulheres, fazendo coisas de mulheres. E assim, a gente conversa mais entre problemas de mulheres. Os homens, eu acho que conversam menos. Não sei, eu nunca sei porque eles não contam, né? Mas parece-me que a percepção que eu tenho é que eles não conversam tanto assim num grupo. Mas no tete a tete fala, tô com um problema assim, 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 assado. E o outro vai sempre ter uma sugestão. Agora, às vezes uma sugestão que não cabe, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para a Silvia, a resposta que ela me dá não cabe muito para mim. É uma solução que foi para ela. Então, eu vou perguntar para uma outra pessoa, e para uma terceira, para uma quarta. E assim eu tenho várias maneiras de eu talvez resolver esse meu problema, né? A energia masculina na mulher, o que é? A energia é a força do trabalho, de ir para o trabalho e de ganhar o dinheiro, de fazer o dinheiro. Essa é a energia do masculino. E A também energia tem... do feminino é multiplicar esse dinheiro. Ô, Rita, tem um pedido aqui, eu não sei se eu vou pronunciar correto, porque eu desconheço, não sei se isso é técnica, mas fale um pouco sobre Shakti. Shakti. Você conhece isso? Não. Uma pessoa pediu, eu não conheço Eu nem essa. vi isso. A hora que eu tô falando, eu não consigo Um ver. pouco para cima, quem quiser, coloca de novo aí, gente, porque eu copiei aqui, mas eu copiei assim, é Shakti. E aí eu não sei se você conhece, esse é um tipo Não, de não energia. conheço, não.
conheço também, Não tá? conheço, desculpa, não conheço mesmo. Eu também não desconheço. Ô, Rita, e como a mulher pode se permitir ser cuidada pelo homem? Ah, teve é lá, porque tá live.val, é sobre a força do feminino e do masculino. Então é isso aí que você acabou de responder, Ah, relacionado tá, à força. tá. A Abigail, a nossa outra terapeuta, ela pode falar sobre isso, tá? É da especialidade dela, que cada um é de uma área específica. Eu sou da comunicação, né? A Rita é dessa questão integrativa, né, Rita? Dessa Uhum. questão mais relacionada à energia. E a Abigail, ela trabalha nessa Ah, área. gente, eu sou Depois empresarial também. Eu sou eu também, empresária, então eu também cuido. Por isso que eu tenho a sistêmica empresarial, tá? A empresarial. organizacional empresarial. Hoje eu Isso. trabalho mais com terapia individual de desenvolvimento humano, mas tudo Uhum. começou, né? O meu começou porque a minha expertise é realmente dentro das empresas, dentro da organização. Até porque eu tenho as minhas empresas e hoje a gente está até nisso, né? Como as coisas vão encaixando, né? Hoje eu me afastei das empresas, quem está tocando mais é o meu marido, sabe? Muita Então, nossa, experiência, né, gente, Rita? é muito. Muita E assim, experiência. qual era o meu pensamento, gente, de verdade? Ai, se eu não for lá, a empresa vai falir, cara. Olha como eu me achava foda. Né? Hoje eu não tenho vergonha de dizer não, porque muitas vezes, gente, as mulheres querem ter esse domínio de achar que se é coisa da rigidona, né? Se eu não fizer, não vai ser bem feito. Né? E aí, como que eu me deixo ser cuidada hoje? Parando de dar palpite, querendo do jeito que eu quero, né? Então, tipo assim, qual das mulheres? Ah, você não acredita que você vai colocar essa calça com essa camisa. Só que a gente não é delicada para falar isso, né? Vai lá e troca, ou então, tipo, coisa tá horroroso. A gente faz simplesmente. A gente reclama dos homens, gente, a gente também chuta o saco, né? Tipo, nossa, que horror que você comprou esse negócio. Ou então a pessoa vai lavar a louça. Não é assim que lava. Você quer até controlar a maneira que o bicho vai lavar a louça. Né? Outro dia meu filho falou isso, né? Eu pensei, engraçado que você faz muito sem perceber. Ele estava lavando louça, eu falei assim, por que você não lava desse jeito? Ele pegou, virou assim, e falou assim, posso lavar do meu jeito? Eu, opa! Hum, Tipo, ele falou para mim, para de falar como eu tenho que fazer as coisas. Não, ali não foi só a louça, gente. A mulher, ela mete o bedelho em tudo. Eu era assim. Que tem que fazer assim, porque tem que fazer assado. Eu tinha que ter o controle de tudo. Fico sobrecarregada, irritada, dando patada em todo mundo, né? E eu não tenho tempo para eu ser cuidada. Né? é Hoje, verdade. então, como na quarentena, né? Tava os dois aqui, eu falei assim, bom, já sei. Eu amo cozinhar, gente, mas eu aposentei da cozinha. Falei, bom, agora vocês estão aqui, eu vou trabalhar, porque os dois estavam em casa sem fazer nada. Eu falei assim, meu, vocês antes eu falava quem ia lavar, quem ia cozinhar, quem que isso, quem que aquilo. Falou, vocês se virem. Aí eu comecei a perceber o quanto eu era mandona. Até então eu não tinha consciência, sabe, de como que tem que arrumar. Agora cada um, eu falo assim, fecha a porta do quarto. Cada um fecha a porta do quarto deles, eu já nem entro mais lá. Porque se eu entrar, eu vou dar palpite. Ou eu vou querer que mude alguma coisa, né? Minha mãe ensinando meu pai a lavar a louça. Exatamente porque não há necessidade. Eles fazem do jeito deles, né? É igual. Não, mas a mulher tem isso. Eu não sei se a gente aprendeu, se a gente herdou, não sei. Mas eu vejo que é uma característica comum, não só em mim, em várias pessoas. Então, gente, eu permitir assim, porque aí sobra tempo para você se cuidar, para você ser cuidada, né? Ninguém vai morrer se colocou a louça de lado do jeito errado, ou se caiu e quebrou um copo. Mas a gente quer controlar tudo isso, porque a gente quer economizar, a gente quer isso, quer aquilo, e a gente sobrecarrega. E acaba que a gente se torna muito ásperas em casa. Muito.
agressivas na maneira de falar. E quem que É, vai querer chegar perto? Você tá berrando lá, quem que vai chegar? A hora que você tá mansinha, gente, repara para ver. A hora que vocês conseguirem deixar de controlar tudo, no começo vai sair meio errado, assim, sabe? Mas aí depois você tem tempo de ser abraçada, de ser acolhida, de ver um pequeno gesto, porque a gente está tão ocupado que a gente não vê um pequeno gesto. Que nem hoje, de domingo eles gostam de... meu marido e meu filho gostam de assar carne, né? Gente, eu tava sempre lá metida no meio, batendo o bedelho. Pega essa faca, usa essa tábua, em pequenos detalhes. Faça assim, faça assado. E hoje eu fico assim, nossa, eu vou ficar quietinha, eu não vou falar mais, né? E como eles fazem? Ficou bom desse jeito, né? Nossa, ficou. E aí a gente tem tempo também de observar como eles fazem e que tem outras maneiras de fazer certo, o jeitinho deles. Só que é no tempo deles. Se você tiver com pressa, fecha seus olhos, meu. Toma um lanche e sai pra rua, porque se você tiver com pressa, porque esse é o ritmo deles. Hoje eu já entendo, né? E assim eu sou acolhida. Engraçado assim que mudou muito a relação dos meus filhos comigo, a maneira como eles chegam assim e me abraçam, sabe? Porque não tá assim, eu não tô arisca assim, toda, né? E muda. Então é dessa forma que você pode ser acolhida, de se ô permitir que Rita, você não precisa fazer tudo. Oi. e olha que interessante, tem um comentário assim, controlar para quê? E pelo que você está falando, assim, a gente tem esse hábito de controlar tudo, mas a gente não sabe se controlar, né? Cuidar de todos, mas não sabemos nos cuidar. E aí fica essa pergunta, né? Até onde e até quando a gente pode controlar o outro? E até onde e até quando a gente pode se controlar, né? É uma reflexão que fica. E Exato. né? Pensando nisso, então, como o homem pode demonstrar proteção para a mulher? Eu acho assim, gente, eu tô falando, eu não tô falando o que eu não vivenciei, porque em tempos atrás eu jamais teria essa conversa aqui, porque eu não estava preparada para abrir mão do meu pedestal, né, das minhas conquistas. E hoje eu já abro mão e eu fico no meu lugar. E hoje eu percebo, teve um dia que eu não sei se vocês têm disso, né? Tem dia que você tá meio chateadinha, nada aconteceu, nada, mas é um dia que você tá meio assim, né? E o meu marido chegou para mim e perguntou, falou assim, nossa, tá com uma carinha, o que que aconteceu, né? Eu falei, nossa, eu tô assim tão bad assim, e ele não tem. Ele falou assim, mas por quê? Eu falei assim, eu não sei por quê. E a gente estava deitado assim na cama, ele pegou, me passou o braço, ele estendeu o braço assim, eu deitei aqui assim nele, e ele me acolheu assim, sabe? Coisas que momentos atrás, eu jamais falaria que eu tava com dor, eu jamais falaria que eu tava bad, assim, sabe? Eu não preciso de ninguém, era gostosona, entendeu? Então, quem que vai chegar perto, gente, de um trem desse, né? E naquele momento, quando ele me acolheu assim, eu desembestei a chorar. E aí ele virou meio de lado assim, ele passava a mão assim, ele falou assim, eu acho que vocês têm umas coisas assim, né? Ele nem falou, que frescura, não. Eu falei, acho que vocês têm alguma coisa assim. E eu peguei e falei assim, eu não sei por que eu tô assim, mas simplesmente porque eu quero chorar. E naquele dia, gente, eu tô casada há quase 30 anos. Foi acho que a primeira vez que eu me deixei assim, ele me acolher, porque tenho cólica, tenho isso, tenho aquilo. Tô sempre dormindo. Sempre, né? E naquele momento eu falei assim, gente, e aí vinha bad e vinha a emoção de tipo assim, nossa, né? Pra que eu fiz tudo isso? E assim foi tão bonitinho que aí no dia seguinte eu falei, você tá melhor? Né? Porque em outras épocas, tipo assim, acho que ele olhava e não tá bom ainda não, é melhor ficar aqui porque vai sobrar pra mim, né? Então, o quanto a gente também afasta isso. Mas o quanto, e eu percebo nas pessoas que eu trabalho assim, meu marido é mandão, não sei o quê, aí eu separei.
peguei outra, tarará, tarará, peguei outra, agora esse daqui não faz nada. E você vem, né? Testando até você encontrar com... E aí esse que não faz nada, eu falei assim, como seria se ele fizesse tudo para você? Aí que a pessoa fala, aí eu podia descansar. Gente, é o que a gente quer. É o que a gente quer. É o descansar e, tipo, não preciso me preocupar. Só que para isso você tem que confiar. E para Confiar. confiar você tem que deixar fazer. E se você deixar fazer, dá tudo certo. Porque no fundo, eu acredito, as mulheres aqui podem até querer que, né, me xingar, me matar, fica à vontade assim, olha, entra lá no meu Instagram e mete a boca, se for o caso. Mas a gente quer mostrar força, mas a gente quer ser acolhida. Né? E de repente a gente não precisa medir força com eles. Né? Pode a É, gente achar que nós somos diferentes e a gente também pode cuidar deles da maneira que nós sabemos cuidar. Nós sabemos cuidar assim, zelando pelas coisas deles, zelando pela coisa da casa, zelando pela harmonia de um ambiente onde todos ficam. Né? E quando a gente tem esse feminino, é mais gostoso, você consegue desenvolver isso, creio eu. Essa é a minha experiência, gente. O que eu estou contando são as coisas que eu vivi. E eu cansei de ser assim, né? Fui muito. E hoje eu não troco o lugar. Ainda falta, gente. Eu estou em processo, ainda falta, ainda muita coisa. Mas eu estou muito feliz, eu estou muito contente com esse tanto que eu caminhei, sabe? E por isso que eu falo isso. eu te entendo, ô Rita, porque eu também tenho 22 anos de casada. E como eu amo ser protegida pelo meu marido, né? E como eu amo cuidar dele e das minhas filhas, assim. Eu acho que essa parceria, quando você doa sua energia, você recebe também, né? Você só tem a ganhar. Lógico que, igual, isso é comum para todo casal, o desentendimento, mas assim, é aquilo, se permitir, né? Se doar em alguns momentos, receber muito, essa troca e confiar, né? Acho que a palavra é muito importante. Confiar. Confiar, confiar no seu parceiro, na sua família, saber ceder, né? Saber ganhar e E sem doar. dizer que tudo que você manda para o universo retorna para você. No momento que você confia, a confiança volta. Gente, é uma troca sempre. Você não recebeu porque você não deu. Não tem de outro jeito. Né? E os dois parece que estão assim, sabe? Cada um tipo, tá ligeiro, né, com o outro. E não é um momento que você tem que, assim, sabe, soltar. Eu nunca fui casada duas vezes, eu sou casada com meu marido, o único marido que eu tive, né? Mas o que eu percebo? Que o primeiro casamento é onde tem, a primeira relação é onde tem um vínculo mais forte. O segundo parece que já diminui, o terceiro, tipo, não deu certo, vamos embora. Você sabe? Mas o primeiro, sim, tem uma energia muito forte, né? Então, quem está no segundo, no terceiro casamento, qual a dica que eu dou, né? Reverencie os homens pelo qual você já se relacionou, para que você esteja inteira para esse. Por quê? Você vem arredia do primeiro, você vem arredia do segundo, se teve um terceiro, quarto, você sempre fica achando, você vem arredia, né? Então, se despeça daquela primeira pessoa da qual você teve uma situação não muito boa, do segundo, do terceiro, para que você possa, a gente fala muito em constelação, para que você possa honrar agora o seu parceiro. Se é o primeiro, honre as coisas. Se é o primeiro, lembre-se o que te fez, né? Mesmo que não fosse o primeiro, o que te fez aproximar, o que te chamou a atenção naquela pessoa. Ela tem essa característica ainda? E se não tem, quando foi que ele perdeu? Ou quando foi que você destruiu? Ou quando foi que ele perdeu? Não é só a gente que destrói. Eles também destroem algumas características em nós, mas é porque nós deixamos. E eles também deixam, né? Eu vejo dessa forma. Então, assim, eu percebo que o nosso relacionamento mudou muito, 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 muito. E é muito bom ser mulher.
Muito. Ô, Rita, nós estamos aqui quase no nosso final. Olha que delícia de papo. Muitas pessoas entrando, interagindo, e isso é muito legal, essa reflexão. Acho que esse domingo, essa tarde de domingo, a gente aprimorar o nosso relacionamento com o outro e com a gente mesmo, né, Rita? E Com aí a eu quero te família, fazer. exato. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar assim, o domingão já aproveita assim, né? Olha, chega lá onde a sua família tá, olhe com outros olhos para ele e já começa a exercitar, né? Não é uma mudança de um dia para o outro, é gradativo, porque você não se tornou assim de um dia para o outro. Então isso já eu acho que é cobrar demais. Então, aos poucos, vai percebendo como é que é essa mudança. E se você gosta ou não, né? Se você se sente segura fazendo essas mudanças ou não. É isso. Ô, Já Rita, que a gente, agora eu deixa vou. eu só falar uma coisinha então, gente. Olha, saindo daqui, eu vou abrir um Zoom, porque eu vou fazer uma sessão aberta, de atendimento de sessão aberta, e lá eu sorteio uma, ou às vezes, dependendo do horário, eu recebo sorteio 2 pessoas para fazer o atendimento, né? Então, quem tiver interesse, que tiver aqui, vai lá na minha bio, é Rita Takara, com K. Entra lá na minha bio e tem o link do Zoom para entrar. E aí a gente pode continuar o papo lá também, né? Aí passou super rápido. Ainda mais que eu falo pra caramba, né? Eu nem deixei assim pra falar direito. Não, e aí tá aqui, a entrevistada é você. E outra coisa. Dível, viu, gente? Eu já passei isso, já vi como a Rita procede. É apaixonante, não deixa de entrar, assim. Ô, Rita, agora eu quero fazer só a última pergunta, que eu acho que isso é tão legal para Hum, hoje. Qual é a dica que você dá para quem quer arrumar um par ideal? tá, o par ideal. Eu acredito, assim, que você tem que perceber... eu ouço muito, né? É comum a gente falar, a gente acha que nem percebe. Ah, eu vou buscar minha cara metade. Não, gente, né? Vai inteiro. Você não vai pela metade. Então, vai inteiro com quem você realmente é. E veja o que transborda no outro, né? Nessa pessoa, independente se é bonito, feio, rico ou pobre, né? O que transborda nele, ele vai te dar sem te cobrar. E se você está inteira, você também vai transbordar. E você vai dar aquilo que ele quer. Gente, você vai encontrar num par. A gente procura num homem, um homem. E o homem procura na gente uma mulher. Eles procuram na gente o que nós não temos. E nós procuramos nele o que nós não temos. É simples assim. Então, quando eu entro num relacionamento para achar o meu par perfeito, eu tenho que ir inteira. A hora que você está inteira, gostando de você, curtindo você inteira, que você se arruma para você, olha, gente, sem brincadeira, eu tenho certeza que vai ver umas 3, 4 pessoas. Você vai chamar a atenção de 3, 4 pessoas. Assim como quando você vê um homem inteiro, você vê que tem assim de mulher atrás dele. Né? Então, qual é a dica, gente? Estejam inteiros, sabe? Não se compare com os outros. Ai, a minha pele isso, ai, meu cabelo, não se compare com os outros. Compare com você como você era antes. Como eu era antes, eu tenho mais ruga, eu tenho, né? Tem tudo isso. Mas como é que eu tô por dentro? Tem coisa mais broxante, eu acho que para o homem e para a mulher é quando você acha que a pessoa é uma coisa, quando começa a conversar com ela, você fala, nossa, meu Deus do céu, né? E não tem coisa mais gostosa do que quando você não dá nada para uma pessoa, porque você não está esperando. Quando você não dá nada, você não está esperando nada. E a pessoa começa a falar, você começa a ficar, eu fico assim, até assim, ó. De ver a pessoa falando. Ou seja, não vá com expectativa e vá inteira, sabe? Vai inteira, porque, cara, você vai chamar atenção. Você pode ser não precisa ser a mais bonita da festa, mas vai ser a pessoa com quem as pessoas vão querer conversar. E ali você vai poder conversar e conhecer o outro também. Então, essa é a minha dica, assim, a hora que você estiver inteira, você vai encontrar alguém. E alguém vai te ver inteira do jeito que você é, de cabelo branco, sarará, preto,
meio careca, ralo, não importa. Não importa como você vai. Mas se você for inteira, as pessoas vão te perceber. Não só os homens, as mulheres também, no sentido de relacionamento mesmo, de convivência, né? E não de disputa. Ou de você ir disputando com uma mulher, ou disputando para pegar o homem mais bonito, sabe? Então, quando você vai inteira, assim, tipo assim, eu estou a serviço mesmo da minha vida para o relacionamento. Né? E abrir e confiar. Porque quando a gente vai desconfiado também é complicado, né? Então, tipo assim, vamos ver, né? Vida me surpreenda. Quem é essa pessoa, né? Essa é a dica. Espero ter ajudado, né? Se alguém, né? Então, Foi querendo repetir. maravilhoso. Ou seja, seja simplesmente você. Você. Se valorize, né? É, E é isso eu acho que é o que mais vai ficar aqui, Rita. Olha, gratidão pela sua sabedoria, pela sua experiência, pela e experiência, né? isso, experiência, o relacionamento que você tem. Eu quero agradecer, gente, a todos aqui presentes, muitos coraçãozinhos, né, dando oi, agradecendo. E é isso mesmo, a gente quer Deixa eu só agradecer. pedir desculpa, gente. Eu não consigo ler e falar ao mesmo. Se eu começar a ler, eu me perco na minha fala. Então, mesmo nas minhas aulas, eu falo, gente, depois de terminar, vocês falam, abre o microfone e pergunta, né? Porque eu não consigo ler e continuar meu raciocínio, tá? Então, mil perdões se eu não respondi. Mas se você tem alguma pergunta importante que ficou, que eu não respondi, ou que você lembrou mais tarde, não tem problema, entra lá na minha bio, faz a perguntinha que eu respondo, tá bom? E lembrando que eu vou fazer agora o atendimento, né, no Zoom. Quem quiser entrar, entra lá na minha bio, que tá o link do Zoom lá. E a gente se vê lá. Aí lá dá para você abrir o microfone e a gente consegue conversar um pouquinho mais. Beleza? Já estou indo para lá. Silvia, valeu demais estar aqui. Gratidão, gente, Foi estamos muito disponíveis gostoso. pelo Instagram da Unicinco, tá? Qualquer dúvida, está eu, a Rita e milhares não, e alguns terapeutas. Nós estamos num grupo bem legal, cada um na sua Muito legal. especialidade, isso que é mais importante, gente. Então, você entrando lá, você vai saber qual é a especialidade de cada um e qual é a questão da qual você quer trabalhar, né? E nada como você trabalhar com um especialista, eu acho, né? Que são pessoas Exatamente. que sabem o que estão fazendo, sabem o que estão falando, passaram por experiências e atendem só esse tipo de pessoas. Então, somos em 3 especialistas, ou seja, né? A gente está lá para atender você, lá no Unicinco. Beleza? É isso. Gente, muito Gente, obrigada por até mais, vocês estarem então. aqui. Foi uma delícia, um bom domingo para vocês. Um Ô, bom fim de Rita, domingo, né, Silvia? Para você também. Um beijo enorme. beijo para todos. Tchau, Um gente. minutinho para fechar, Rita. Agora nós temos que ter. Tchau, tchau. Mais, gente. Até, tchau.